E aí galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos, né? Tô bem, graças a Deus, e tentando apurar aqui informações para vocês sobre esse Ceará e Mirassol. A gente vai conversar bastante no vídeo em relação a esses assuntos. Quero dizer para vocês que oro sempre por vocês, que Deus abençoe, proteja e oriente cada um de vocês. No vídeo a gente vai falar sobre esse jogo das 7 da noite, nessa segunda-feira, o Ceará enfrentando a equipe do Mirassol e como é que deve ser esse time do Ceará, né? Vocês sabem que tem ausências, tem jogadores suspensos e tem também retorno, possível retorno na equipe do Ceará. Vocês sabem da situação que o Ceará vive no Campeonato Brasileiro, está muito próximo de uma confirmação de permanência na Série A do Brasileiro. Talvez ela venha mesmo sem que o Ceará marque pontos nas próximas rodadas, mas para não depender de ninguém, chegar aos 45 pontos seria a melhor medida. O Ceará já desperdiçou uma oportunidade nessas 5 últimas rodadas, agora só faltam 4, e o Mirassol é esse adversário, um adversário difícil, um adversário que em casa ainda não foi derrotado dentro desse campeonato brasileiro. Então a gente vai conversar sobre tudo isso no vídeo, claro, vou querer saber também a sua opinião sobre isso. Não esqueça de deixar o seu like, é importante, deixa o like, confirme que aprovou o nosso vídeo aqui para a plataforma e coopere com a progressão do nosso vídeo. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, a ideia é que você possa fazer a sua inscrição. Como é que você faz? Você vai na página principal e clica no inscreva-se. Se você tem dificuldade de chegar a ela, aqui abaixo na descrição do vídeo, você vai no primeiro link, clica. Ele vai te levar direto para a página principal. Lá tem o símbolo do canal e tem inscreva-se. Você clica, na mesma hora vai virar um inscrito e aí vai no sininho, ativa todas as notificações para que toda vez que tenha vídeo novo, a plataforma te informe. E aí, claro, você assiste no momento que for melhor para você, o mais rápido possível, para que as informações sejam as mais novinhas possíveis também. Então, agradeço demais porque você também tem deixado o seu hype, o hype joga o vídeo para cima, é muito legal, e tem compartilhado o vídeo com outras pessoas. Lá no compartilhar, você abre a plataforma favorita de mensagens instantâneas. Então você pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo Telegram, pode mandar para quem ou como você quiser, aquele grupo, aquele amigo, aquela amiga, torcedores do Ceará. É sempre muito bom contar com todos vocês por aqui, então eu quero agradecer a todos vocês e deixar aquela mensagem, aquele toque que eu tenho deixado nos outros vídeos sobre o nosso especialista elétrico, porque se você tem um problema elétrico em casa, não adianta você ir lá e mexer no que você não conhece, né? Até porque com eletricidade não se brinca, tomar um choque não é coisa legal e já teve gente que perdeu a vida com isso. Então eu indico o nosso especialista elétrico lá da 220 volts. Você fala com ele, ele resolve o problema no seu lar. Agora, se você comprou o seu carro elétrico, ele faz a instalação daquele equipamento que vai fazer a recarga do seu veículo. Então, a recarga do seu BYD vai estar garantida porque o nosso especialista elétrico vai fazer a instalação na sua casa. Vai deixar tudo, olha, ok, 100%. Chegou em casa à noite, com tranquilidade, você vai lá e recarrega o seu carro elétrico. Então, chama o nosso especialista elétrico também para isso, além de resolver os problemas no seu lar, aquele local onde você quer um interruptor e não tem a fonte de luz, está precisando de energia, está precisando de uma tomada para recarregar o seu celular, para utilizar um ventilador ou um outro equipamento elétrico, chama o especialista elétrico, ele vai resolver tudo, tudinho mesmo para você. A gente vai conversar sobre esse Ceará para enfrentar a equipe do Mirassol. Você já sabe quem é que fica fora? Pois é, vou explicar para você, vou explicar por quê, vou explicar quem pode voltar, vou explicar quais podem ser as mudanças que o Condé vai efetivar na equipe e vamos falar um pouco sobre esse Mirassol. O que tem de tão especial esse time que voltou da Série B para a Série A,
tem o menor investimento entre todas as equipes, mas já tem uma vaga garantida para a Libertadores. Tudo isso a gente explica logo depois de uma mensagem de Primos Motopeças. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Bem, vamos conversar sobre esse Ceará que vai enfrentar a equipe do Mirassol. O confronto acontece às 7 da noite e é uma partida em que o Mirassol tenta ter uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro, enquanto o Ceará tenta confirmar a sua manutenção no Campeonato Brasileiro. Vou logo responder alguma pergunta, particularmente. Vocês fizeram algumas perguntas aí através das minhas redes sociais nos últimos dias, mas tem uma particularmente que essa já tenho resposta. Alguns me perguntaram coisas que a gente não tem resposta ainda sobre alguns jogadores do Ceará, se vão ficar, se não vão. Olha, tem coisa que nem o clube definiu ainda, nem os atletas definiram ainda, então fica difícil. Mas sobre essa questão das vagas do Campeonato Brasileiro, eu posso dizer o seguinte: as vagas da Sul-Americana devem ir até o 14º colocado. Por quê? Porque ou o Flamengo ou o Palmeiras ganham a Libertadores. As vagas são o seguinte: até a 6ª colocação são vagas para a Libertadores. São mais 6 vagas para a Sul-Americana, da 7ª à 12ª. Mas como o Flamengo ou Palmeiras ganham, um dos dois ganha a Libertadores, a vaga de Libertadores vai até o 7º colocado, porque Flamengo e Palmeiras estão lá disputando o título. E como a Copa do Brasil está sendo disputada por clubes que estão também em meio ou a Libertadores ou a Sul-Americana, a vaga da Sul-Americana, as vagas da Sul-Americana que iam até 13º por causa dessa final de Libertadores Flamengo e Palmeiras, vão até a 14ª. Então até o 14º o time tem vaga na Copa Sul-Americana. Como é que não teria? Não teria se fosse um time que estivesse numa outra divisão, não é o caso, ou se fosse um time campeão, estou falando da Copa do Brasil, um time campeão que estivesse na 15ª ou na 16ª colocação. Aí o 14º não entra, mas se o time estiver além do 14º, o 14º colocado também estará classificado para a Copa Sul-Americana. Então, quero logo de cara responder essa pergunta que muita gente me diz. Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, até que posição? Até a 14ª colocação, que é a posição que o Ceará está. Particularmente, não estou nem aí para o Ceará e para a Sul-Americana. Se for, que ótimo. Mas se não for, que ele permaneça na Série A do Brasileiro. Isso é o mais importante, sem dúvida nenhuma, pensando na temporada 2025. O Ceará embarcou aqui no aeroporto Pinto Martins para o jogo da noite dessa segunda-feira, lá em Mirassol, no Maião, às 7, com 23 atletas. Vamos logo aos nomes e depois eu vou dizer quem não foi e o porquê, quem volta, e depois a gente conversa sobre uma provável formação para esse jogo. Os goleiros Bruno e Richard, os laterais Fabiano, Matheus Bahia, Rafael Ramos e Nicolas, 4 laterais, 4 zagueiros, o Marcos Vitor, o William Machado, o Marlon e o Éder, 4 volantes, o Dieguinho, o Vinícius Anocelo, o Richardson e o Lucas Lima, 4 meias, o Mugni, o Lourenço, o Matheus Araújo e o Rodriguinho, e 5 atacantes, o Galeano, o Pedro Henrique, o Ailon
o Fernandinho e o Paulo Baia, portanto 23 atletas nesse grupo. Vamos pensar logo aqui em quem não foi. O Vina está suspenso, foi expulso contra o Internacional, prejudicando então a sorte até do Ceará no jogo. O Pedro Raul está suspenso, completou a série de 3 cartões amarelos, então são 2 desfalques de atletas que eram até então titulares. E o Fernando Sobral não volta. O Fernando Sobral está em transição. Na passagem para a viagem, eu conversei com o Dr. Gustavo Pires e perguntei para ele a questão da situação do Fernando Sobral. E ele me disse o seguinte: ele está em transição. Perguntei se clinicamente ele estava ok. Ele disse que está 100% clinicamente. Então a questão do Fernando Sobral é só física, ele precisa melhorar fisicamente para voltar a disputar uma vaga no time, a ser uma opção para o Léo Condé. Então é isso que o tira do time. Vou passar para vocês, entre os relacionados aqui, algumas questões que eu já imagino que vocês me perguntam. Luca viajou? Não, Luca não viajou. Por que não viajou? Opção do técnico Léo Condé, nenhuma questão clínica com o Luca até agora que se saiba. Vamos pensar em quem viajou. Rodriguinho já é a segunda partida, acho que na sequência que o Condé faz uma opção pelo Rodriguinho. E o Rodriguinho, desde que foi expulso contra o Vasco, eu acho que é a terceira vez que ele é relacionado para uma partida. Passou muito tempo em sequência sem ser relacionado para um jogo, mas agora está ok. Talvez conversa com ele, os treinamentos tenham mostrado que ele pode ajudar. Então ele volta a ser relacionado. E quem volta de suspensão é o Rafael Ramos. Vamos lembrar aqui, contra o Corinthians, o Rafael jogou por uma questão tática. O Condé entendeu que o lado esquerdo do Corinthians, e ele entendeu muito bem, era muito forte e colocou uma dobra de marcação ali com o Fabiano e com o Rafael Ramos. 2 jogadores que são laterais, o Fabiano jogando um pouco mais atrás, na primeira linha, e na segunda linha o Rafael. Deu certo, ajudou muito, até já falei sobre isso. No começo foi meio complicado, mas o Condé corrigiu ali o formato e deu muito certo. O Corinthians não conseguiu se criar no seu lado esquerdo ofensivo, que é muito forte, e o Ceará acabou vencendo o Corinthians por 1-0. Alguns torcedores me perguntam, isso pode ser replicado na partida contra o Mirassol? Sim, pode sim, não há nada que impeça isso. Só que, diferente do Corinthians, o Mirassol ele não é um time de uma nota maior, tipo, o lado esquerdo ou o lado direito, as jogadas só saem por ali, são as principais jogadas naquele setor. Isso não acontece com o Corinthians. Aliás, não acontece com o Mirassol, mas acontecia com o Corinthians. Por isso, contra o Corinthians ele usou, por isso, contra o Mirassol, eu não tenho certeza se isso será feito. Pode até ser feito. Às vezes é uma forma até de reforçar o sistema defensivo como um todo, e não só o lado direito. Mas essa é uma questão que a gente só vai saber mesmo quando a escalação sair 1 hora para o jogo. A tendência natural era a mesma que era contra o Corinthians, mas que não foi confirmada, de que o Mugni seja o substituto do Vina, essa sim foi confirmada contra o Corinthians, e que o Aylon seja o substituto do Pedro Raul. Aí é uma questão de o técnico Léo Condé definir o que é que ele quer. Eu não vejo outra opção, porque o Luca não viajou. Então, outra opção de centroavante não tem. Outra opção para manter o sistema não vejo. Mas para mudar o sistema, aí tem muitas opções. O Pedro Henrique pode jogar como centroavante. E aí o Léo Condé poderia utilizar o Fernandinho pelo lado já no começo do jogo, ou o Paulo Baia pelo lado já no começo do jogo. É uma alternativa, é uma possibilidade. Só que o número de atacantes aqui, de número 5 atacantes, me dá uma impressão que ele não vai usar assim um sistema, acredito, com outro atacante de lado, deixando digamos que ele use Galeano, Pedro Henrique e Fernandinho, deixando só um atacante de lado para uma segunda etapa de jogo. Quer dizer, eu nem sei, né? É a coisa do Condé. Eu não faria isso, porque para mim o Aylon não é esse jogador para ser atacante de lado, para voltar e correr junto com a marcação. O Fernandinho pode fazer, o Paulo Baia pode fazer. O Pedro Henrique faz, o Galeano faz.
pode fazer cada um 45 minutos e aí ter a substituição. Essa é uma possibilidade. Mas vocês acham que o Ailon é um cara talhado para fazer isso? A minha impressão é que não. Então, por isso eu acho que talvez seja mesmo a opção de ou utilizar um centroavante ou deixar só 2 na frente, com mais um na marcação defensiva. Acho que o Léo Condé pode fazer isso aí. A tendência natural é que seja só Mugni entra no meio, no lugar do Vina, Ailon entra no ataque, no lugar do Pedro Raul. Aí o time ficaria com Bruno, Fabiano, Marcos Vitor, William Machado e Matheus Bahia. Dieguinho, Vinícius Anocelo, Mugni. Galeano, Pedro Henrique, Ailon. E aí a gente pode, a partir desse time que seria a base, brincar um pouco, como eu disse. Coloca o Rafael Ramos, não coloca o Ailon. Você tem Galeano e Pedro Henrique na frente e o Rafael fazendo um jogador na segunda linha. Ou até imaginemos numa terceira linha, não acredito, ele está mais para uma segunda linha do time e ampliando a força de marcação pelo lado direito junto com o Fabiano. Essa é uma possibilidade. A outra, como eu já falei, o Pedro Henrique jogar como centroavante e aí o Fernandinho entrar no jogo de início por um dos lados de campo. São questões que, como eu disse, coisas para Léo Condé responder para a gente. Por que esse time do Mirassol é considerado um time tão forte, tão importante dentro do que está acontecendo, do que aconteceu até aqui nesse Campeonato Brasileiro? Por que ele consegue o que várias equipes com orçamento muito maior não conseguiram? Vide, por exemplo, um dos nossos adversários nos últimos jogos, que é o Internacional. O Internacional venceu o Ceará, não foi? Só que o Internacional estava com um jogador a mais praticamente a partida inteira e teve muitas dificuldades para confirmar a sua vitória diante do Ceará. Fica o questionamento, um time como o Mirassol, com um investimento muito menor, se a gente for olhar jogador por jogador, eu não estou falando do time, o time do Mirassol deu muito certo, estou falando da característica técnica de cada jogador, estou falando do quilate técnico de cada jogador, pelo conhecimento que nós temos do jogador, pelo que ele fez no histórico da carreira. A tendência é que quem olhasse para o Mirassol no início do campeonato dissesse: esse time briga para se manter na Série A do Brasileiro. É ou não é? Tudo bem, tem o Reinaldo, que está numa excelente fase, mas você conta ali outros nomes que você imaginaria que iriam fazer diferença na Série A de Brasileiro. E vários outros seriam uma grande interrogação, uma grande incógnita, pensando em Campeonato Brasileiro. Mas essa incógnita virou realidade. O time, que em si também era uma grande interrogação, foi muito bem e o Mirassol vive esse grande momento no Campeonato Brasileiro. Não dá para dizer que isso veio de torcida, porque, é claro, não foi. A torcida não é grande da equipe do Mirassol. Eu sei que o Mirassol tem um estádio pequeno, acanhado, mas nenhum time que foi derrotado pelo Mirassol lá falou em nenhum momento que foi a força do estádio pequeno, acanhado, que foi o gramado desse pequeno estádio, que foi a torcida forte desse pequeno estádio que fez a diferença. E quem viu os jogos também percebe isso, e eu vi vários. Foi o Mirassol mesmo, é o time do Mirassol que consegue fazer o melhor diante dos seus adversários. Então, esse time do Mirassol é a grande surpresa do campeonato. Esse time do Mirassol está classificado já para a Libertadores. Vários outros times investiram muito para chegar nesse momento numa zona de Libertadores, mas foi o Mirassol, com seu baixo investimento, que fez isso. Eu entendo que é um misto de desconhecimento dos adversários em relação ao Mirassol, com um time que encaixou um bom treinador, um time encaixado, um time que a vontade era geral, é a mesma. Não tem nenhum jogador, vamos dizer assim, que queira algo tão específico que não jogue para o grupo, porque eu preciso muito disso, então eu tenho que fazer os gols, então eu tenho que ter a posse da bola, então eu tenho que ser o cara das assistências, eu tenho que ser o homem da bola parada, eu não vejo isso no time do Mirassol. O time do Mirassol, ele tem sim muita vontade, muita gana, mas por um objetivo comum, que o Mirassol vá bem, para que aí individualmente ele
esse jogador ou esses jogadores tenham melhor sorte na temporada seguinte. E eu acredito que isso fez com que desse muito certo o que a equipe do Mirassol está fazendo nesse Campeonato Brasileiro. Além disso, a ausência do peso. Se essa questão da torcida ela não é tão positiva, porque ela não tem uma torcida tão vibrante, eu vou contar para vocês aqui. O povo do interior de São Paulo, na maioria das vezes, torce para um time da capital. Então, grande parte da população pode até ter abraçado o Mirassol pela campanha que ele está fazendo no Campeonato Brasileiro. Mas eles torcem para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, até para o Santos. Eles dificilmente têm o Mirassol como seu primeiro time. Aquela criancinha que nasce, ela não pensa o seguinte: papai me deu o primeiro presente foi a camisa do Mirassol, o mascote do Mirassol. Eu ganhei a toalhinha do Mirassol quando eu era recém-nascido. Não, a criança é ensinada a torcer pelo time do papai, que normalmente é um dos grandes da capital, ou o Santos de Pelé, o Santos que não é da capital, mas o Santos que é um gigante no futebol brasileiro em relação à história. Então, não é essa questão da torcida, mas tem um outro lado, a falta de obrigação e de responsabilidade. Se o Mirassol perde, quem é a torcida que vai fazer um grande protesto lá de frente ao Maião ou aonde os atletas estiverem naquele dia? Os jogadores têm isso, eles não têm essa cobrança. A responsabilidade é a responsabilidade deles como atletas, que o próprio clube, claro, esclarece para os jogadores, e a vontade deles de aparecerem, já que estão jogando numa Série A no cenário brasileiro. Tudo isso tem uma pitada de explicação, mas nada disso, obviamente, explica o Mirassol na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Os jogadores realmente deram ao máximo, os resultados vieram, e é um time que, tecnicamente, tem a sua qualificação e que o conjunto é o grande nome do Mirassol nesse Campeonato Brasileiro. E isso torna mais difícil as coisas para o Ceará. Porque, vejam bem, contra o Corinthians, por exemplo, o Léo Condé sabia as principais armas. E ele foi lá e tentou fechar o ferrolho nessas armas. No Mirassol é mais difícil. O Mirassol é muito mais conjunto. Não é a marcação forte num jogador. Não é fechar um setor que vai fazer com que o Mirassol reduza significativamente as suas chances de vencer o jogo. Será que precisa ser um time inteligente? Como sempre, a garra e a vontade. Isso nunca faltou a esse time. Precisam estar no âmago da equipe e precisa ter cuidado, né? O Ceará teve poucas expulsões esse ano, mas as 2 que teve certamente tiraram pontos importantes. Diante do Vasco, o Ceará estava numa reta final onde, com mais tempo de treino naquela semana do que o Vasco, que teve menor período para treinar e por isso mais desgaste, o Ceará ia partir para um sprint final em busca da vitória. Mas tomou o gol porque estava com 10 e teve que partir mesmo com 10 para um empate. E diante do Internacional, o prejuízo foi muito maior, porque jogando em casa contra um Inter, que o Ceará 10-11, quase todo o jogo, foi melhor, tomou o gol por infelicidade, acabou saindo para o jogo no 1-1, tomando um contra-ataque e perdendo aquele jogo. Então as expulsões já fizeram muito mal ao Ceará nesse Campeonato Brasileiro e o clube precisa tomar cuidado para que isso não se repita também diante da equipe do Mirassol. Amigo, amiga, muito bom contar com todos vocês mais uma vez por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, como eu sempre digo, ele é a aprovação ao nosso vídeo, então aprove o vídeo aí, deixando o like, deixando o legalzinho, o ok, o joinha e dizendo que gostou do vídeo. Seu comentário é muito importante, comente. Você tem um ponto de vista sobre um time que o Condé deveria utilizar contra o Mirassol? Você tem seu ponto de vista sobre o Mirassol? Por que o Mirassol consegue tamanho sucesso com o menor investimento dessa Série A do Campeonato Brasileiro? Deixa aí nos seus comentários que a gente conversa sobre isso. Não esqueça de deixar o seu hype, vai lá no hype, todo mundo tem uns pontinhos, então gaste uns pontinhos com a gente e a gente vai agradecer demais por jogar o nosso vídeo para cima, deixando hype para nós. E se você ainda não é inscrito no canal, a nossa vontade é que você passe a ser um inscrito. Então, aqui abaixo na descrição do vídeo, o primeiro link te leva para a página principal. Lá tem inscreva-se, você clica, vira inscrito
Tem o sininho, você toca nele, ativa todas as notificações e aí toda vez que tiver vídeo novo, você também participa conosco por aqui. Mais uma vez, agradecimento geral a todos vocês por participarem conosco, por acompanharem os nossos vídeos, por comentarem, por deixarem o seu like, o seu hype, o seu comentário, é sempre espetacular, e por se inscreverem aqui no nosso canal. Você que já é inscrito há muito tempo, muito obrigado por dar essa força, gostar dos nossos vídeos e sempre pedir mais. Eu sempre tenho pessoas pedindo que a gente faça mais vídeos, eu agradeço muito, a gente sempre faz na medida do possível. Nós já temos aquele acordo que fizemos e vamos mantê-lo sim, se Deus quiser, estaremos juntos nos próximos vídeos. Até lá!